E aí, futuros professores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esta nossa conversa. Eu estou aqui hoje assumindo o papel de professor orientador de vocês, para a gente construir juntos a base de uma prática docente profundamente ética, antirracista e, claro, totalmente centrada na comunidade para as escolas do campo. O meu objetivo é contar a história da educação rural como ela realmente é, mostrando como a gente pode pegar essas teorias complexas que vemos na faculdade e transformar tudo isso em ação concreta na nossa futura sala de aula. Vamos mergulhar nessa? O nosso roteiro de hoje está super prático e desenhado como um plano de ação para quem está chegando agora nas escolas. A gente vai passar rapidinho por o território como escola, raça, classe e aprendizado, superando a história única, escuta ativa na comunidade, educação popular em sala e, para fechar com chave de ouro, uma sequência didática na prática. É uma estrutura que vai nos levar das realidades complexas lá do campo direto para um passo a passo pedagógico. Então, começando pela base de absolutamente tudo que a gente faz, o território como escola. Sabe aquela ideia tradicional de sala de aula fechada em quatro paredes? A gente precisa quebrar isso agora mesmo. No campo, o território não é só o pedaço de chão de cimento onde a escola foi levantada. Pensem no conceito do círculo de cultura. Ele mostra pra gente que a escola é um organismo totalmente vivo. É ali que o trabalho do dia a dia, a memória daquela comunidade e a cultura se cruzam o tempo todo. A diversidade aqui não é um capítulo extra no livro de geografia, sabe? Ela é a própria lente, o eixo central que nós vamos usar para ler o mundo e produzir conhecimento de um jeito coletivo. E para a gente dar aula de verdade, a gente tem que saber como chegamos até aqui. Essa trajetória que estamos vendo não é só um monte de datas. A história começa na ferida da colonização, marcada por uma violência absurda e escravização, mas, gente, marcada principalmente pela resistência incrível dos povos originários e africanos. Aí a gente avança para 1988, quando a nossa Constituição finalmente carimba a educação como um direito social irrenunciável. Depois, graças a muita, mas muita luta dos movimentos sociais, vêm as leis de 2003 e 2008 que obrigam o ensino da história afro-brasileira e indígena nas escolas. E hoje a nossa briga diária pela interculturalidade crítica. Reconhecer todo esse peso histórico é o primeiríssimo passo. Maravilha! Vamos para o nosso segundo ponto do roteiro: raça, classe e aprendizado. A nossa futura profissão exige lentes muito afiadas para entender como o dia a dia molda quem está aprendendo. E aqui entra uma ferramenta que vai mudar o jeito de vocês enxergarem uma turma: a interseccionalidade, que autoras geniais como Patricia Hill Collins e Sirma Bilge trouxeram para nós. Imaginem só, um jovem indígena, uma garota camponesa ou uma aluna quilombola não vivem o mundo só através da sua classe social ou só da sua raça. É como um grande quebra-cabeça onde essas forças todas se cruzam, se sobrepõem e afetam profundamente a vida deles. Entender como essas engrenagens giram juntas é crucial para a gente conseguir ver a realidade completa de quem vai sentar nas nossas carteiras. E aí, eu faço uma provocação para a nossa prática. Que desigualdades se cruzam na vida desses estudantes? Como é que isso aparece, na real, na hora que um jovem ali do campo está tentando aprender o conteúdo? Nós, como professores, não podemos de jeito nenhum fechar os olhos para o fato de que o acesso à terra, a grana que falta no fim do mês e a cor da pele criam barreiras muito reais. Mas, prestem atenção, essas mesmas intersecções constroem uma força de resistência e uma potencialidade gigantesca em cada um dos nossos alunos. Ler a identidade de um estudante não é um trabalho simples. Exige olhar para várias camadas interligadas. Ninguém se explica de um jeito só. A gente tem que juntar os direitos, o território, a interculturalidade e colocar no centro de tudo isso a praxis. O que é essa tal de praxis na nossa rotina escolar? É a nossa capacidade de pegar a teoria que estamos estudando e colocar a mão na massa junto com a comunidade. É literalmente isso que blinda a nossa escola do campo para que ela não vire uma cópia fria de escola urbana, garantindo que o aprendizado faça sentido real para eles. Bom, bora para o nosso terceiro passo: superando a história única. Aqui mora uma armadilha gigante que a gente precisa desarmar desde o primeiro dia de aula. A escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie tem um alerta cirúrgico para nós sobre o perigo da chamada história única. Basicamente, é quando a gente pega a complexidade de um povo ou de um lugar e reduz tudo a um estereótipo raso. Como orientador de vocês, eu bato muito nessa tecla. Na educação rural, essa história única quase sempre é aquela historinha nociva de que o campo é um lugar de atraso, de pobreza ou de falta de cultura. O nosso trabalho todo santo dia na lousa é provar o exato oposto. O campo é um polo absolutamente vibrante de tecnologia social, de resistência e de ciência diária. E tem um detalhe fascinante nisso tudo.
Quando nós, educadores, desmontamos essas histórias únicas de propósito na escola, nós estamos construindo ativamente uma educação antirracista. Ao trazer as histórias locais, de como eles produzem os alimentos ou os saberes ancestrais lá daquela terra para dentro do currículo, a gente derruba na mesma hora a falsa ideia de que só existe um jeito urbano e branco de se produzir conhecimento válido. Mas para desmontar esses estereótipos, a gente precisa de ferramentas muito éticas. E isso nos leva à nossa seção 4, escuta ativa na comunidade. Tem uma teórica genial chamada Gayatri Spivak, que faz uma pergunta que deveria estar colada na sala de todos os professores. O subalterno pode falar? Gente, pensem bem nisso. Será que a gente está criando espaço para o pessoal do campo falar por si mesmo, com a voz deles? Ou será que a escola está cometendo o erro de falar por eles e transformá-los num mero objeto de estudo? O nosso cuidado ético tem que garantir sempre que a comunidade seja dona da sua própria narrativa. E na prática da sala de aula, como isso fica? Não tem receita mágica, mas tem caminhos éticos muito, mas muito claros. Olha só, se a gente for dar aula para estudantes indígenas, a gente tem que respeitar profundamente os protocolos e as línguas deles, quem sabe até montando uma atividade de cartografia dos territórios deles juntos. Com os alunos quilombolas, a gente foge correndo de qualquer folclorização superficial. O negócio ali é estruturar debates sérios sobre racismo, criando uma linha do templo local. E para os povos ribeirinhos? Aí a nossa escuta ativa significa alinhar o ensino com a própria natureza, ajustando o calendário escolar para respeitar totalmente os ciclos das cheias e das vazantes dos rios. Com esse kit de ferramentas éticas pronto, vamos para a seção 5, onde o bicho pega, educação popular em sala. É aqui que o nosso planejamento abandona de vez aquelas aulas genéricas de apostila que servem para qualquer lugar. O ensino no campo tem que ser sob medida. Se a comunidade for camponesa, a gente pode fazer um inventário detalhado da realidade deles e focar os estudos na agroecologia prática. Se a gente estiver num assentamento, de repente o foco da aula vira o cooperativismo e a história das lutas pela terra. Esse é o puro suco do sistema de alternância escolar, o conhecimento circulando de forma natural entre o tempo comunidade e o tempo escola, porque ele brota das necessidades daquelas pessoas. E como é que a gente faz essa mágica acontecer? Usando a praxis do mestre Paulo Freire. Na educação popular, o nosso papel não é despejar matéria num quadro. A gente começa investigando a realidade concreta que o aluno já traz na mochila. Depois, pegamos esses temas geradores, aquelas questões que são urgentes e vitais ali no bairro deles, e jogamos para debate. Por fim, através de muito diálogo crítico, a gente constrói uma nova síntese. É assim que um professor pega o jeito de plantar do avô do aluno, aquele suor do trabalho no campo, e transforma na ciência maravilhosa que vamos debater na aula. E para fechar, vamos colocar a mão na massa com a nossa última sessão, sequência didática na prática. É o que vocês vão fazer na segunda-feira de manhã. Aqui temos um passo a passo para transformar toda essa memória local num projeto pedagógico antirracista de verdade. A nossa sequência didática começa com o passo 1, a problematização. Senta em roda e questiona com a turma quais histórias únicas andam contando sobre o campo deles. Passo 2, pesquisa da realidade. A gente orienta os alunos a saírem pela comunidade fazendo entrevistas afetivas. Passo 3, análise coletiva. A gente traz esses dados para a sala e conecta com os grandes conceitos de diversidade e interseccionalidade que falamos antes. E o passo 4, o mais bonito de todos, a devolutiva pública. Vocês pegam tudo isso e transformam num mural gigante, num programa de rádio da escola, devolvendo o conhecimento fortalecido de volta para quem criou. Percebem o poder que vocês têm nas mãos? E fica aqui um aviso de ouro para toda a nossa turma de futuros professores. Fazer pesquisa da realidade na comunidade não é brincar de coletar dado frio feito quem preenche planilha com pressa para entregar relatório. Isso exige coração, exige a criação de laços muito fortes, uma escuta genuína e um compromisso ético enorme de não apenas observar de longe, mas de caminhar de mãos dadas com a comunidade para melhorar a realidade de todo mundo. Para a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu quero deixar uma provocação que precisa martelar na cabeça de vocês em todos os seus futuros planejamentos. Como é que as práticas de ensino que nós estamos desenhando hoje vão de fato honrar e fortalecer as memórias e os territórios lá nas escolas rurais de amanhã? Lembrem-se, turma, a diversidade nunca foi e nunca será só um enfeitezinho pedagógico. Ela é o alicerce de qualquer aprendizado que realmente faça sentido. Continuem buscando essas respostas lado a lado com as suas comunidades. Um baita trabalho para todos vocês nas escolas e até a próxima!